Duas escolas públicas brasileiras estão entre as 15 finalistas do Prêmio Melhores Escolas do Mundo 2023. Uma é de Belo Horizonte e a outra do Ceará. Elas foram selecionadas por projetos que mostram que a escola vai muito além do conteúdo. A Escola Mineira pensou em uma forma de mudar a maneira de lidar com o lixo na favela onde ela fica. Já a cearense olhou para os alunos, identificou ansiedade pós-pandemia e deu um jeito de oferecer tratamento psicológico a quem precisa. Escola é comunidade, envolvimento, transformação social. E isso acaba reverberando no conteúdo programático, no desempenho dos alunos. Infelizmente, essa não é uma realidade na maioria das escolas públicas brasileiras. Não só públicas, mas privadas também. E para falar dos desafios da educação, do ensino fundamental ao ensino médio, eu entrevistei Tatiana Klix, jornalista especializada em educação e diretora do portal Por Vir. Eu sou Andréa Freitas e esse é o Conversas com o Meio. Tatiana, vou começar o nosso papo hoje falando de uma notícia bem interessante. A gente tem aí duas escolas brasileiras, uma de Belo Horizonte, que é a Escola Municipal Professor Edson Pisani, e uma escola do Ceará, que é a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves. As duas estão concorrendo, são finalistas no Prêmio Melhores Escolas do Mundo 2023. São 15 finalistas e as duas estão lá. Uma está concorrendo, a de Belo Horizonte está concorrendo com o projeto Mais Favela, Menos Lixo, que integra a comunidade e tenta reduzir e lidar com a questão do lixo de uma maneira diferente, mais positiva para aquela comunidade, enquanto a escola cearense criou um projeto que é Adote um Estudante, que dentro do cenário pós-pandemia eles identificaram ali toda uma questão de ansiedade entre os alunos e aí montaram um projeto para tratamento psicológico desses alunos e obtiveram uma série de resultados. São duas iniciativas que mostram muito essa integração, São exemplos de projetos, de ações bem-sucedidas que mostram que a escola não é só a disciplina, o conteúdo, o português, a matemática. A escola extrapola tudo isso, É comunidade, é envolvimento, é transformação social. Há outras escolas públicas com bons resultados, iniciativas interessantes que acabam reverberando isso, depois no conteúdo programático, no desempenho dos alunos. A gente tem isso é algo pontual. O que falta para que esse entendimento, ele se espalhe aí na rede pública, no seu ver, na sua experiência aí com a área de educação, Tatiana? Bom, eu gostei que você já trouxe essa questão, primeiro que são escolas públicas e que você trouxe a questão de que são escolas que têm projetos muito interessantes, mas que não estão necessariamente relacionados aos conteúdos programáticos, aos conteúdos acadêmicos. Por isso que isso mostra que essas escolas têm uma preocupação que é muito importante para todas as escolas brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, é com o desenvolvimento integral dos seus estudantes, A gente não consegue colocar eles em caixinhas e dizer que a escola ela deve só ensinar os conteúdos acadêmicos, ela precisa se preocupar com essa formação cidadã, que inclusive está na Constituição, e cada vez mais é uma preocupação, porque o mundo está ficando cada vez mais complexo, e por isso que eu gosto muito desse prêmio, porque tem outros prêmios, outras avaliações, que são feitas, que elas se preocupam muito com as provas, com o Enem, dizer, essa escola vai bem no Enem, não vai bem no Enem, essa escola vai bem em português e matemática, e aí quando a gente olha os rankings, a gente sempre fica muito assustado com os resultados das escolas brasileiras nesses rankings, porque não são bons, e de fato é uma preocupação. Mas esse tipo de prêmio mostra que existem outras preocupações e que existem, sim, escolas que estão fazendo trabalhos maravilhosos e em condições, às vezes, não são necessariamente as escolas que têm mais infraestrutura, onde os alunos têm um nível socioeconômico mais alto, às vezes essas ideias, essas práticas estão justamente em outros lugares. Então, assim como tem esses dois casos, existem outros, existem muitas práticas super interessantes no Brasil.
Não poderia te dizer que é o mais comum, não é. Ainda são questões mais pontuais, né? Ela não é uma política pública, né? Não chega no nível da política pública, que é quando deve chegar para todo mundo, mas existe muita coisa interessante sendo feita. O meu trabalho no Porvir, a gente tem um portal que já tem 11 anos e que justamente a gente tenta enxergar soluções, né? A partir dos problemas, a gente tenta mostrar experiências de professores, de escolas, que estão fazendo esse tipo de ação para solucionar os problemas e estão preocupadas em desenvolver o socioemocional. Esse exemplo dessa escola que está finalista e que para adotar um estudante e tal, é uma preocupação de todas as escolas brasileiras, principalmente depois da pandemia, né? Os alunos estão ansiosos, tem muitos casos de automutilação, de suicídio. Esse ano a gente viu, né, teve vários ataques a escolas, que também é uma questão que envolve o socioemocional, né, que muitas vezes são feitos até por próprios estudantes que têm questões emocionais. Então, é uma preocupação enorme no Brasil e no mundo, né, com as juventudes, com a adolescência. E essa escola achou um caminho super legal. Tem vários outros exemplos, que a gente, inclusive, tem vários desses exemplos contados no Porvir, mas ainda falta uma política mais focada em orientar os professores, as escolas, em criar materiais, em criar projetos que possam fazer com que isso de fato chegue a todas as escolas e que eles. É claro que são projetos também, é muito legal que as próprias escolas encontrem suas soluções de acordo ali com o seu território. Então, o exemplo de Belo Horizonte é muito legal, porque ele está muito conectado com a comunidade, com as questões da comunidade, e ele conta com a comunidade para resolver os problemas. É lindo. Então, é legal que as escolas encontrem esse seu próprio caminho, mas não dá para esperar só lá da ponta, né? Tem que ter uma política, tem que ter uma orientação, tem que ter uma formação até para que os professores tenham subsídios para fazer isso, para que as escolas tenham subsídios para encontrar suas próprias soluções, né? Elas têm que ter um ambiente favorável para que elas façam isso. Senão a gente fica dependendo de um gestor que é super motivado e que vai atrás, ou de um professor também que tem um interesse num assunto e quer desenvolver um projeto, e às vezes não consegue fazer com que todos os alunos tenham acesso a esses direitos, que também são direitos deles se desenvolverem dessa forma. E você acha que hoje ainda falta esse entendimento de que a escola ela é esse ambiente para extrapolar, né, o conteúdo programático, a disciplina. Aí eu estou falando não só da escola pública, mas da escola privada também, da particular. Você acha que hoje, entre professores, entre gestores, de forma geral, ainda falta essa visão de que a escola é comunidade, né? A escola é grupo, que os pais também então, né, tem responsabilidade ali naquele ambiente, que aquilo pode ter um impacto onde você mora, no vizinho que está ali do lado da escola, enfim. Você acha que esse entendimento ainda falta para a gente? Vou dar até um exemplo. Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha. Lá, na escola onde os filhos dela estudam, acho que uma vez por mês, enfim, os pais vão para a escola, um limpa banheiro, o outro tem uma atividade, enfim, todos têm ali um compromisso, né, com o cuidado, com o tratamento daquela escola, eles estão envolvidos naquele ambiente. Você acha que hoje ainda falta isso? E por isso que eu até falei da questão não só da pública, né? Porque aí você tem comunidade, você tem uma série de ambientes em que a educação de fato ainda falta para todos, né? Mas nas privadas, que às vezes você tem um nível social mais elevado, você acha que esse entendimento ainda falta e isso pode ser uma mola transformadora? Acho que falta, com certeza falta. Acho que até assim, instintivamente, as pessoas têm iniciativas e os professores, pelo menos quem está dentro da escola, sabe que não, que o aluno dele está ali, se ele está distraído, se ele está desmotivado, se ele está fazendo bagunça, se ele está sendo violento, ele sabe que não é só ele que vai conseguir resolver aquele problema, e ele sabe que não é só com a sua aula de matemática, focando só nos exercícios de matemática, que ele vai conseguir atrair atenção e entender esse estudante de uma maneira mais ampla. Mas eu acho que falta intencionalidade,
Falta isso está estruturado, isso está nas responsabilidades, de fato, e saber até onde vai o papel de cada um e como colaborar com todos. Então, se você conversa com os professores, eles reclamam que os pais não participam, não ajudam, não dão a educação adequada para seus filhos em casa. Tem uma queixa grande, às vezes, de quem está dentro da escola, de que chega o aluno na escola e o pai não fez seu papel, né? Ao mesmo tempo, se você conversa com os pais, muitas vezes ele não sabe como participar mais, o tipo de participação, né, só é chamado quando o filho dá problema para dentro da escola, então só me chamam para reclamar, não entende, ou as oportunidades que tem de participar, ele não pode, porque ele ou ela, né, as famílias têm seus compromissos, têm seus trabalhos, então não consegue. Então, acho que falta uma intencionalidade maior, dessa colaboração maior, de todo mundo saber o seu papel e saber que tem essa responsabilidade. Então, que a responsabilidade não é só dar o conteúdo e cumprir o currículo, e o do pai saber que não é só entregar o filho para a escola, que ele também faz do pai, ou mãe, ou familiar, mas também da comunidade, né? De toda a comunidade. A escola ela deveria ser. Ela é um aparelho ali que todo mundo é responsável por aquilo, né? Muitas vezes a gente vê escolas fechadas. Aqui no meu bairro, por exemplo, tem uma escola bem perto de onde eu moro, e é uma escola pública. Eu moro num bairro de socioeconômico mais alto, então as pessoas do bairro, em geral, não estudam, né? Os alunos não estudam nessa escola, eles estudam em escolas privadas. E aí é uma escola frequentada por alunos de periferia, né? De outros bairros, que vêm até ela, ou porque seus pais trabalham por aqui, ou porque na periferia não tem uma escola tão boa, eles preferem vir nessa tão boa assim ainda, né? Não que essa seja uma escola excelente. E aí o que acontece é uma escola que os alunos chegam na escola e vão embora, não interagem com o bairro, porque eles não se sentem bem, esse bairro não é para eles, né? Não tem essa interação, então eles chegam, batem em volta, e os moradores aqui não participam da escola, não vão na festa junina, a gente não sabe o que está acontecendo, uma escola fechada. Então, falta esse entendimento de que a escola deveria ser aberta para a comunidade, que a comunidade tem uma responsabilidade também com essa escola, né? Tem uma responsabilidade com os jovens, com os estudantes, que ela também pode ajudar nesse processo de aprendizagem, para não ficar o professor dizendo que ele está lá sozinho, tentando resolver todos os problemas, né? Todas as questões desses meninos e meninas que estão dentro das escolas. No último dia 12, a OCDE divulgou, né, o seu relatório Education at a Glance 2023, com 49 países, e o Brasil aparece como o terceiro pior aí em investimento por estudante, né? O que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? Só o dinheiro basta? É gestão, é remuneração, capacitação do professor, carga horária, grade curricular? É só uma questão de dinheiro ou o dinheiro é o inicial ali para que todo o resto venha também, Tatiana? A gente precisa fazer tudo. Sempre tem essa discussão, né? Dinheiro é gestão. Eu acho que é um falso debate, assim, uma falsa polêmica. Na verdade, é dinheiro e é gestão, né? O dinheiro, sim, é importante, o investimento é importante, mas a gente também precisa ter políticas e tem que ter um investimento adequado, né? Então, você citou algumas questões. Então, acho que assim, a questão da remuneração do professor é importante, é super importante a remuneração. A gente valorizar esse profissional é importante para que ele trabalhe com mais qualidade, com mais empenho, com mais engajamento, para que a gente atraia talentos, né, para essa profissão, para que mais pessoas queiram ser professores e queiram exercer essa profissão que é linda, mas que muitas vezes sobrecarrega os educadores, precisam trabalhar em mais de uma escola. Então, uma questão que faz muita diferença é a educação de tempo integral. Isso custa dinheiro, né? A educação de tempo integral, que não é só o tempo integral, né? Essa educação integral, mas é o aluno passar mais tempo dentro da escola e ter acesso a mais oportunidades de aprendizagem, que não é só mais aulas, mas é como é que ele tem mais tempo de convivência, mais tempo para aprender questões culturais, para se envolver em projetos culturais, em projetos sociais,
ter algum tipo de apoio para o seu desenvolvimento socioemocional, para pensar o seu projeto de vida, enfim, uma série de questões, esportes, que ele pode ter mais acesso dentro da escola. Isso precisa de mais investimento. Quando a gente tem educação integral, também tem uma oportunidade de o professor trabalhar só numa escola, que isso faz muita diferença, tem várias pesquisas, né? Porque quando ele trabalha só numa escola, ele conhece aquela comunidade, ele conhece os seus alunos, ele conhece os pais dos seus alunos. Ele trabalha em várias escolas, ele dá várias aulas em várias turmas. Ele não consegue, às vezes ele tem até dificuldade de lembrar o nome do aluno, e isso faz toda a diferença. O aluno tem que saber que o professor conhece ele, que ele acredita nele, que ele sabe quais são as facilidades, as dificuldades dele, que ele vai estar ali para apoiá-lo. Então, se você tem um professor que consegue ter mais tempo para essa dedicação, quando ele consegue ficar só numa escola, isso faz diferença no aprendizado, né? E a questão da gestão é importante. A gente sabe disso bem no Brasil, porque a gente vê, né, redes que vão bem, redes que têm resultados melhores e que têm resultados piores. Muitas vezes não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de como realiza essa gestão, como consegue fazer uma boa formação de professores, como consegue fazer um acompanhamento do aprendizado, e se esforçar para corrigir problemas. Então, eu acho que as duas coisas andam juntos. Assim, é falso dizer que não, já tem dinheiro suficiente, porque não tem, sempre precisa mais. A gente tem problemas de infraestrutura no Brasil, dos mais básicos, até escolas que não têm banheiro ou que não têm água tratada, e outras questões como bibliotecas, como conectividade, que é uma grande questão, uma grande discussão, né, quando a gente está pensando em num mundo hiperconectado, hiperdigital, como é que é essa questão dos alunos terem ou não terem acesso, independente de outras discussões que surgem nisso, né, a exposição a telas, a distração, mas, enfim, é um direito também que os estudantes possam estar conectados à internet, e nem isso a gente sabe que está muito longe, então precisa de investimento e precisa de gestão. O último censo escolar mostrou que 61% das crianças, elas não têm aprendizado adequado em português, né, e não sabem ler e escrever adequadamente quando elas chegam lá no final do segundo ano do ensino fundamental. Como é que a gente muda essa realidade, Tatiana? Então, tem, né, o novo governo colocou como uma das prioridades a questão da aprendizagem na idade certa, inclusive é um projeto, um programa que tem diferentes ações aí, né, diferentes frentes, e a gente pode questionar essas frentes, né, tem diferentes avaliações em relação a isso, mas em princípio está endereçado como uma das prioridades do governo. Agora, se você for ver essa questão da aprendizagem, toda a educação básica brasileira sofre desse problema. As avaliações mostram que isso também é uma questão para mais para frente, né? Então, no ensino médio também os que chegam até o ensino médio, que alguns ficam pelo caminho, também muitos não terminam o ensino médio sabendo o adequado. E eu acredito que assim a gente precisa ter vontade política e ter todos os envolvidos nesse processo precisam se incomodar com o fato de que os estudantes, que os alunos não estão aprendendo, porque se eles não estão aprendendo, a responsabilidade não é, a culpa não é deles, né? Toda criança tem o direito de aprender e tem condições de aprender, e é dever do Estado, das escolas, das famílias, da sociedade garantir esse direito. E garantir esse direito é garantir que ele tenha as plenas condições de fazer isso. E isso é, por exemplo, assim, tem questões que são fora da escola, né? Uma criança que tem fome, ela vai ter mais dificuldade de aprender, ela não vai ter as melhores condições. Ou se ela vive num ambiente de violência, seja em casa, seja na comunidade onde ela está, a gente sabe de histórias de crianças que tem dias que não pode ir para a escola, porque tem uma operação da polícia, porque tem alguma questão. Óbvio que ela não vai ter a mesma condição de aprender de que um aluno de classe média, classe alta, que tem toda lá, tem o transporte dos pais levam, ou tem o transporte coletivo, chega bonitinho. É uma questão. Então, tem questões que são externas à escola. E na escola também. Então, assim, existem várias falhas, né? Então, é a falha da aula que não é adequada para aquele grupo de alunos, é a falha do material didático, é a falha da infraestrutura daquela escola, é a falha da política pública que não consegue
oferecer as condições adequadas para os professores exercerem bem o seu trabalho, é a falha da formação do professor que está com aquele aluno que talvez tenha alguma carência que também não faz com que ele consiga ensinar da melhor adequada. Até a gente chegar às especificidades das individualidades. Tem alunos que têm algum tipo de deficiência, que precisam ter alguma atenção especial, mas mesmo eles, né, dependendo, é óbvio, a maior parte das deficiências, ele consegue aprender a ler e a escrever, né? Tem casos que são extremos, mas e a gente tem que garantir essas condições, e aí depende dessas várias ações. Mas acho que o mais importante é isso, essa vontade, essa crença de que as crianças têm esse direito e que os adultos, a sociedade, todo mundo tem que garantir esse direito de elas aprenderem, que elas não são responsáveis por elas não aprenderem, porque às vezes fala, ele é muito bagunceiro, essa criançada nova, né, essa geração está muito mal educada, ela não presta atenção, só quer saber de celular bom, esse é um problema nosso, entendeu? Então, o que a gente vai fazer para ela aprender? É nossa responsabilidade garantir que ele vai aprender. E se você pega um número tão grande, né, tão expressivo, 61%, e se eles não aprendem a ler e a escrever adequadamente, isso certamente vai ter um impacto em tudo, porque se você não interpreta corretamente, como é que você vai resolver a matemática, vai entender a história, vai entender a geografia e vai carregar, né, que é o que você falou, chega lá no ensino médio, como? Você Isso já vai isso já levando, né? já começa a ter, né, porque aí você começa a repetir, uma das principais motivos para desistência, né, para evasão. Então já vai criando uma bola de neve, ou então a distorção idade-série, né, que a gente tem. Então, tem muitos alunos que estão frequentando uma série que não é adequada para a idade dele. Então, ele já está lá com 15 anos, ainda está no ensino fundamental. Aí é um motivo para ele desistir, porque ele também já se acha burro, né? Tipo assim, ele vai começando a achar que a culpa é dele, eu sou burra, não consigo, não dou para isso, já vou desistir. E aí vai criando uma bola de neve aí em que a gente não garante esse direito de aprendizagem que está na Constituição, que está em todas as leis, que as pessoas precisam estudar, né? A educação básica é obrigatória no Brasil, né? Tem essa responsabilidade assim das famílias de enviarem seus filhos, de mandarem seus filhos para a escola, e tem a responsabilidade do Estado de garantir que ele vai aprender dentro da escola. Então, cria uma série de desigualdades. Então, tem uma questão que é importante a gente pensar também, né? Porque a educação deveria ser um motor de combate às desigualdades, que é um grande problema da sociedade brasileira. Mas, muitas vezes, ela acaba aumentando, ela acaba sendo um motor de aumento dessa desigualdade. Porque quem está na escola que tem a menor infraestrutura, que os professores estão mais desmotivados, que ele tem menos materiais e recursos didáticos, é o aluno que já também não tem de nível socioeconômico mais baixo. Então, ele já não tem em casa, ele vai para a escola, ele recebe uma oportunidade de aprender ali que é pior, que é aquém, e aí isso já vai também aumentando as desigualdades da população brasileira. Nesse cenário aí que você está traçando, você acha que a gente está pronto, por exemplo, para oferecer a esse aluno um material digital, como foi cogitado aí no estado de São Paulo, ou isso está bem longe também da nossa realidade, no sentido de qualidade desse material, de acesso mesmo, de saber lidar com isso? Fora todas as questões polêmicas dessa decisão, eu digo em termos de avaliação mesmo, de como utilizar esse conteúdo dentro desse cenário tão cheio de desigualdades. Então, acho que a polêmica que aconteceu aqui, ela deixou de lado algumas discussões importantes, porque, enfim, foi feito de uma maneira muito ruim, né, e equivocada, essa transposição de uma coisa para outra, obrigatoriamente, de uma hora para outra, numa rede enorme, como é a rede de São Paulo, com condições desiguais, com problemas de conectividade, enfim. Mas acho que essa discussão não foi feita. O material digital é importante
e a gente deve investir em material digital, acho que essa é uma discussão que a gente acabou fazendo pouco, porque era tudo tão equivocado, que a gente não discutiu tanto a questão de se os recursos digitais são interessantes para promover a aprendizagem, e eu entendo que sim. Entendo que existem momentos em que o livro didático é relevante, é importante, é mais importante. Entendo que existem momentos em que o olho no olho, a interação, o lúdico com materiais, né, que você trabalhar com as mãos mesmo, a aprendizagem que passa pelas mãos, que passa pelo social, é extremamente importante, mas acho que numa sociedade tão digitalizada, que vai exigir para o mercado de trabalho competências digitais, que vai exigir você saber usar essas ferramentas, criticar essas ferramentas e criar ferramentas para navegar nessa sociedade. Então, hoje a gente tem um problema aí de desinformação, as pessoas não sabem ler mais o que é verdade, o que é mentira, a gente tem consequências gravíssimas para a nossa democracia enfim, para todos os âmbitos das sociedades em função disso. Se você não ensinar as crianças e os adolescentes e os jovens a lidar com essas ferramentas e a lidar com a leitura crítica dessas ferramentas, da mídia, e até criar, né? Tem pessoas que dizem, bom, quem trabalhar com tecnologia, quem programar, vai ser a nova alfabetização, é uma oportunidade também de crescer na carreira, de atuar de uma maneira mais interessante no mundo. Então, acho que os materiais digitais são ferramentas que devem ser usadas, e acho que é muito importante que devem não ser só usadas, porque é um joguinho que é legal, vamos usar um jogo aqui, mas com esse olhar crítico de você ensinar a usar e a criticar todo esse mundo. Então, agora a gente está com o chat GPT, com a inteligência artificial generativa batendo a porta. Você não pode deixar que só as escolas privadas de elite preparem seus alunos para esse mundo. Todos os alunos têm direito a aprender. De novo, estou falando dos direitos, né? Então, aqueles alunos que são, de novo, que não tem, nos lugares onde não tem conectividade, eles vão ficando para trás também, porque os outros têm conectividade, os outros têm celular, os outros têm computador, seja em casa, seja na escola. E aí, os alunos de bairros onde a conectividade não chega, ou de áreas rurais, de áreas distantes, vão ficando cada vez mais distantes dessa realidade. Então, acho importante que, de alguma forma, isso chegue com moderação, pensando nessas questões todas de distração, de potencial de distração, que a gente também está discutindo, mas é importante que eles aprendam a usar e a navegar nesse mundo digital. A pandemia deixou as crianças em casa da noite para o dia, literalmente, né? E as escolas públicas levaram ainda mais tempo para se adaptar, para tentar se adequar. Algumas não se adequaram de forma, né, a contento, de uma forma bacana, enfim, que resolvesse a situação. E isso tudo aconteceu também durante um período que a gente teve aí não sei quantos ministros da educação, um momento em que o MEC também estava bem, vamos dizer assim, abandonado, enfim, bem perdido, no mínimo, né? Qual o impacto que a gente ainda está sentindo em relação a esse momento? Seja de um MEC bem desgovernado, de alguma maneira, e da questão da pandemia, que deixou esses alunos aí por quase 2 anos, né, sem aulas de fato. Acho que de novo, são vários. O impacto da pandemia, a gente ainda está entendendo eles, né? Não só na educação, mas, enfim, na nossa vida como um todo. Mas se eu tivesse que dizer um principal, assim, é impacto na aprendizagem, né? 2 anos na vida de crianças, de adolescentes, é muita coisa, né? É um momento de aprendizagem e houve uma interrupção. De alguma maneira, hoje houve uma interrupção. Houve um esforço muito grande das escolas, dos professores, em tentar lidar com aquele momento e fazer o que era possível fazer para que as crianças não ficassem completamente desconectadas da escola, mas mesmo nas escolas privadas, mesmo nas escolas públicas que tiveram melhores condições de chegar nesses estudantes, se conectar com eles, de fornecer aulas online, foi uma experiência
precária, né, foi uma experiência complicada. Alguns estudantes, tem estudos que mostram que alguns estudantes se adequam a aulas online, conseguem acompanhar, e outros não, independente até de nível socioeconômico, né, são Uhum. características inclusive, psíquicas, enfim, de aprendizagem, de maneira como, né, as pessoas aprendem de maneiras diferentes, e algumas aprendem, algumas se adequam a aprender online, outras não. Então, tem um impacto muito grande na aprendizagem que a gente nem sabe direito ainda, mas que os professores eles percebem lá na ponta, eles já estão percebendo, eles percebem, né? Eles veem as falhas, veem as precariedades. Acho que esse índice que até você já citou de alfabetização na idade certa, né, de alunos que chegam no terceiro ano sem aprender a ler e escrever, aumentou, né, ele já tinha evoluído e aumentou, e acho que em todos os níveis ele aumentou isso. Então, a questão da aprendizagem, ainda estamos sofrendo essas consequências, porque você não recupera isso de uma hora para outra, né? Isso é um processo. Acho que assim, o que também é interessante a gente pontuar, porque, né, as famílias sempre ficam muito preocupadas: "Ai, meu filho não aprendeu, vamos dar aula de reforço, vamos não sei o quê". Também, assim, cada um aprende no seu ritmo, também existe um tempo, claro que não tem que abandonar, que tem que se preocupar, que tem que, né, levar a sério essa aprendizagem agora, mas, assim, a gente passou por uma situação extrema e a gente vai ter que se readequar aqui nas expectativas, vai levar um tempo para essa recuperação, né? Então, aí tem vários termos aí, recomposição de aprendizagem é um termo que se usa, né? Então, essa recomposição também não vai ser de um dia para a noite, vai ter que ter, a gente ter uma expectativa de que isso aconteça de uma outra forma, porque teve uma interrupção. Acho que esse seria o principal, assim. A questão socioemocional é outra, né? Que acho que até a gente já falou um pouquinho. Então, aquele projeto da escola lá do Ceará, né, que está finalista, ataca essa questão. Assim, os alunos voltaram sem saber conviver, porque eles passaram 2 anos dentro de casa, sem conviver com os amigos, com os professores, com os vizinhos, com ninguém, e isso tem questões emocionais aí, tem questões de aprender a se relacionar. Então, o bullying, a violência, a insegurança, a ansiedade, a depressão, isso aumentou muito entre crianças e jovens. E a gente pode dizer, Tatiana, que aqui a gente trata a educação como uma política de Estado, ou isso é uma questão de governo, de partido? Qual é a sua avaliação em relação a isso? Porque, eh, assim, falta colaboração entre Estado e município, falta essa visão de longo prazo, e aí a ideia de uma política de Estado, né, que ela vá seguindo independentemente do governo, do partido que está no poder. Como você avalia isso? Ah, no Brasil é difícil, né, você mesmo citou agora os ministros que trocaram nos últimos anos, a gente teve 4 anos muito difíceis, não que antes a gente já não tivesse questões relacionadas a essas mudanças de governos, então um governo vem: "Ai, vamos fazer assim", daí vem o outro governo: "Não, agora nós vamos fazer assim", e tal. Mas os últimos 4 anos foram bem difíceis nesse sentido, né, então várias políticas foram descontinuadas e outras foram começadas, e para quem está na ponta isso é bem complexo. Então, acho que o próprio novo ensino médio, né, é uma política que é uma pauta do momento, assim, é uma política que sofreu muito com isso, né? Primeiro que ela surgiu de uma maneira, né, num governo ali questionado, né, no governo Temer, que já veio depois de uma ruptura institucional. Aí foi feito de uma maneira pouco dialogada, né, com uma medida provisória, então teve muita gente na época que já ficou, né, muitos professores e tal, que já não eram favoráveis, que já não se sentiram contemplados. Aí a gente passou 4 anos sem olhar para essa política, né? Os estados, é preciso dizer que os governadores tentaram, porque eles sabiam que eles precisariam implementar este ano, e as escolas privadas sabiam que existia essa lei, precisaria ser implementada.
Mas agora chegou um novo governo e não existia um acordo de colaboração entre todos para implementar essa política. Existia um esforço dos estados para fazer isso, que não, o MEC não ajudou, que deveria ter feito o papel de coordenar, de orientar, de facilitar esse processo. O MEC não fez isso, abriu mão de fazer isso. Os estados, cada um foi indo, né? Até o CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação, fez um esforço ali de conversa sobre isso, mas, claro, cada estado seguiu um caminho, e aí, em cada lugar, alguns estados estavam mais preparados, outros menos, né? Cada lugar estava indo de um jeito, e a sociedade não estava pactuada, as pessoas não existia um pacto para esse novo ensino médio. E aí tem agora todo um movimento de repensar o ensino médio, e aí o que acontece? O estudante que está na escola neste momento, ele só faz o ensino médio uma vez na vida, ele passa 3 anos no ensino médio, ele está no meio de... Ele, assim, ele não, ninguém sabe o que fazer com ele, porque vai uma lei para cá, uma lei para cá, revoga e tal, e ele lá, assim, esse período da vida dele, que é super importante, que é ali a adolescência, a juventude, que é onde ele escolhe se ele vai querer continuar trabalhando, ou se ele vai tentar fazer um curso superior, tá, assim, ninguém sabe fazer, ninguém sabe exatamente ninguém entende o que ele, né, é ensino médio, não é ensino médio, é itinerário, não é, ninguém sabe direito o que fazer com ele. Então, a gente tem um problema muito sério em relação a essa questão da política de Estado, de a gente ter diretrizes claras, enfim. Tem algumas, é preciso dizer também que tem algumas leis, algumas políticas que foram implementadas nos últimos anos que ficaram, né? Então, o Enem é uma política que foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso e que depois foi modificada, mas assim aprimorada ao longo dos anos, né, do governo Lula, do governo Dilma, e ele sofreu também nos últimos 4 anos, reduziu as inscrições e tal, e perseguição em relação às perguntas lá e tal, mas assim, resistiu. Tem uma outra política que é a Base Nacional Comum Curricular, que também passou aí a discussão por vários governos e que ela é uma lei que existe, que, claro, a implementação dela ainda não é equânime no Brasil, mas ela está lá, ela direciona outras políticas e ela também resistiu. Então, algumas leis na área de educação, elas existem, a própria Constituição ela é muito interessante a maneira como ela orienta o direito à educação, mas depois na implementação é bem complexo e confunde muito e atrapalha muito. Assim. Eu vou voltar no ensino médio, mas antes eu queria pegar esse gancho de implementação, de políticas, para te fazer uma pergunta. Por que que o Nordeste, especialmente o Ceará, tem conseguido bons resultados, tem conseguido alterar aí essa lógica, da educação, com uma rede pública de mais qualidade, com escolas tendo bons desempenhos, com criança mais tempo na escola, enfim, qual é a diferença, né? Acho que Pernambuco também tem seguido o mesmo caminho, né? Acho que tem uma questão de gestão e de preocupação com a equidade, assim, nesses locais, né? Foram gestões que tiveram preocupações. Então, o Ceará é um caso bem particular, porque essa trajetória começa ali em Sobral, né? E foi contaminando outras cidades, outros municípios próximos, e aí depois até por políticos que já tinham implantado isso nessa cidade, acabaram também participando dos governos estaduais, espalhou pelo estado, né? Esse olhar, assim, esse olhar que eu acho que é um pouco do que a gente falou lá no início, que vamos garantir o direito à aprendizagem. Então, a experiência do Ceará em relação à alfabetização é muito interessante por isso, assim, porque enfim, as crianças vão aprender a ler e escrever, e aí tem uma série de políticas que passam pela profissionalização da gestão, né, porque isso também é uma questão nos municípios, principalmente, né, muitas vezes o secretário de educação é um apadrinhado político, né, alguém que não tem experiência na área de educação, ou é alguém que até
é professor, mas não tem experiência na área de gestão, e muitas vezes isso acaba dificultando esse trabalho de gestão de uma rede de ensino, por menor que ela seja. Então, tem aí um trabalho de gestão profissional, de parâmetros profissionais de gestão, tem um foco em formação do professor, importante também, formação e valorização do professor, porque o professor também, existem pesquisas que mostram que o professor é um dos fatores que mais impacta na aprendizagem, né? Um professor bem formado, bem valorizado, ele faz a diferença na vida do aluno, assim. Então, tem um investimento em formação de professores, tem um olhar para boas práticas também, de replicar boas práticas em outros que deram certo, em outros municípios, em outras escolas. E aí tem uma questão que até é um pouco polêmica, que tem setores da área de educação que até questionam, que tem um foco em avaliação, né? Então, em avaliar, acompanhar, e quando não está, né, quando a avaliação mostra que alunos não estão aprendendo, que um município está com abaixo da média e tal, tem uma intervenção neste município. Por que polêmica? Porque isso pode criar, e cria em alguns momentos, uma cultura de preparar para a prova, né? Aquela coisa de você organizar a sua rede, a sua escola, só para ir bem na prova, né? Então, fica todo mundo ali naquele esforço de, vai ter né, a prova Brasil, e nós temos que, né, a nossa meta é tal nota, e a gente tem que se preparar para isso. Então, que pode criar alguma distorção, em alguns lugares até algum tipo né, você não manda os alunos com mais dificuldade para a prova, né? Pode rolar algum tipo Uma de seleção ali, né? uma seleção. Então, tem pessoas da área de educação que, inclusive, questionam esse modelo tão focado nas avaliações. Mas não dá para deixar de valorizar os resultados que esses estados vêm trazendo, mesmo que né, com esse foco em avaliação. Acho que pode ter aí correções que possam ser feitas, mas assim, você avaliar, você acompanhar, né? A avaliação sempre é polêmico, porque o que é ir bem na prova, né? Você não mede a criatividade, você não mede a empatia, você não mede várias questões. Mas se a gente está, né? Se a gente tem uma preocupação básica em aprendizagem da leitura, por exemplo, e da escrita, importante avaliar se as pessoas estão aprendendo ou não e corrigir rumos em cima dessa avaliação. Então, tem também esse trabalho relacionado a isso. E aí, acho que também, quando você fala Nordeste, acho que não seria o caso do Ceará, assim, mas também tem uma coisa assim que o Nordeste tinha resultados, costumava ter resultados inferiores. Então, às vezes, é mais fácil você crescer até um patamar, né? Daí, quando chega num patamar para cima, fica mais difícil de crescer. Uhum. Então, às vezes, isso também influencia quando você olha os números. Nossa, mas aqui cresceu tanto, mas também antes era pior, né? Então também tem esse olhar que você tem que olhar quando você olha os resultados. No Congresso de Jornalismo de Educação que aconteceu nesta semana em São Paulo, você estava lá, né, Tatiana? Uma aluna falou que o novo ensino médio no papel é sensacional, mas que na prática, enfim, ninguém sabe, está todo mundo muito confuso. Você já citou isso, né? E aí o governo abriu essa consulta pública para tentar melhorar, enfim, para ouvir a sociedade e tentar resolver essa situação. O que está faltando? O que precisa? Qual é o modelo aí de ensino médio que você, com a sua, enfim, o seu conhecimento nessa área de educação, acredita que é o mais adequado, né? Eu sou mãe de aluna de ensino médio e de aluno de ensino médio, confesso que também estou bem confusa ainda com qual é o caminho, o que não é, os professores, o que falam dentro de sala, o próprio aluno. Realmente é um cenário bem difícil da gente entender qual é a proposta, né? O que deveria ser, né? O que pode ser para que melhore esse ensino médio, Tatiana? Não, se alguém não tiver confuso com o ensino médio, está mentindo, né? Ou não está entendendo. Acho que assim, a primeira coisa que é importante quando a gente
faz a reflexão do ensino médio, é a gente admitir que a gente tem uma questão, né, que tem um problema no ensino médio. Então, o ensino médio no Brasil, ele tem essas questões, assim, as pessoas têm uma evasão altíssima e tem um nível de aprendizagem baixo, né. Tem uma desconexão do jovem com o que o ensino médio apresenta para o jovem, com as necessidades dele, com o jeito que ele vê o mundo, com as necessidades, né, com a sociedade, com o mundo lá fora, como é que vai exigir dele. Então, existe essa questão, né? E aí existem visões diferentes de como resolver isso, né? A proposta que reforma, né, que até então que está em vigor ainda, porque agora vai precisar de uma nova lei, né, que até o ministro falou no Congresso que o projeto de lei já está pronto para ser encaminhado para o Congresso. Ele propõe uma série de mudanças, e acho que a jovem falou lá no Congresso muito bem, assim, que algumas mudanças até podem ser, parece, né, podem, no papel, podem parecer interessantes. Então, a primeira dela é a questão da escolha, né? Então, ela, né, tem uma questão de que o jovem não pode escolher caminhos diferentes, itinerários, né, de caminhos diferentes. Isso é uma demanda do jovem, né? Que ele não tem um ensino médio todo quadradinho, então todo mundo reclama aquele monte de disciplina, né? O ensino médio anterior ele tinha 500 mil disciplinas e pesado, assim, né? Muitas disciplinas, e muitas vezes não conversando com os interesses do jovem, com o que ele mais gosta, com o que ele mais se identifica, com o que ele depois vai querer se aprofundar. Então, assim, a demanda por escolher, por dar. A gente diz que a escola ela dá pouco espaço para o aluno, para o aluno escolher, para o aluno dizer ser do jeito dele, né, para ele se desenvolver a partir das suas individualidades, suas paixões, dos seus interesses. E aí, quando você dá uma oportunidade de escolher, é interessante. Mas, assim, a maneira como foi apresentado, como foi feito, esse início de implementação mostrou que foi equivocado, né? Porque, de novo, causou muita desigualdade, porque tinha lá a opção de vários itinerários, e em municípios onde tem uma escola, obviamente que essa escola não ia conseguir oferecer todos esses itinerários. Então, criou uma falsa escolha, né? Criou uma oportunidade para os estudantes escolher, mas que eles, de fato, não estavam podendo escolher. Eles estavam sendo obrigados a seguir um itinerário e estavam perdendo de aprender coisas que, eventualmente, eles gostariam de aprender porque não estava nesse itinerário que estava sendo oferecido para eles. Então, esse é um primeiro problema, né? Aí a questão do trabalho de projeto de vida, que eu acho que é muito legal, e lá no Congresso também as meninas falaram que é importante para elas, né? Esse apoio para você pensar na sua vida, nas suas escolhas profissionais, nas suas escolhas, se você vai estudar, se você vai trabalhar, e nas escolhas que vão te ajudar a construir aí seu projeto de vida. Mas os professores não se sentem preparados para fazer esse trabalho, não foram, né, de uma hora para outra eles têm que fazer esse trabalho e eles não foram preparados. Essa escolha também é feita lá na metade do ensino médio e assim, sem nenhum preparo do estudante antes, então ele tem que escolher se ele quer o itinerário tal, sem nunca alguém ter conversado com ele sobre como escolher isso. Então a implementação foi muito complexa, muito complexa. A questão de diminuir a carga horária obrigatória e depois criar deficiências para o Enem, né, de você não ter o conteúdo básico que você precisa aprender para poder se preparar para entrar na universidade. Então, foram muitas falhas aí de implementação e da maneira como foi pensado esse ensino médio. Agora, eu acho que o que é importante né, nas discussões é a gente, primeiro, partir desse pressuposto de que o que existe já era questionado, já não garantiu os direitos dos jovens, e construir um modelo em que a escola possa, de fato, ouvir mais o seu estudante, envolvê-lo mais nas decisões, dar opções de escolha, sem deixar que ele também, ao escolher ou ao ter poucas opções de escolha, não tenha o direito garantido de aprender o que é necessário para ele ter uma vida plena posteriormente. Então, acho que
é uma equação que é complexa, de fato, e ao mesmo tempo, acho que o que é mais complexo nesse momento, se criou, né, como tudo na nossa sociedade, algumas uma tensão entre quem é contra e quem é a favor, quem quer revogar, quem não quer, que vai ser muito difícil, né, e que eu acho que é um trabalho bem complexo que o ministro da Educação tem pela frente, é que, de fato, achar aí um modelo em que todas as partes vão contribuir para que esse modelo seja implementado adequadamente. Então, porque se tiver boicote, os professores não gostam, não vai. Daí, né, é a questão da política de Estado, assim, todo mundo tem que se envolver com essa preocupação de oferecer ao jovem um bom ensino médio e chegar num modelo em que todo mundo vai se esforçar, porque não é simples, né? Fazer uma mudança dessas não é algo simples. E se não houver esse pacto com quem tiver envolvido, eu dificilmente acho que vai dar certo, assim, né? A gente vai ter de novo uma lei que no papel é uma, a implementação é péssima. Eu espero que essa nova proposta venha um pouco mais com essa preocupação, pelo que o governo já anunciou, enfim, algumas das principais críticas já saíram, mas que ela também não perca algumas coisas interessantes, né? Como esse trabalho, essa questão de dar mais escolhas para os estudantes, de fazer um trabalho mais multidisciplinar, que também foi uma tentativa que esse novo ensino médio fez, que eu acredito muito nisso, né? Que a gente não tem que separar em caixinhas, tantas caixinhas que nem é. Então, tem aula de português, quando a gente vai resolver um problema, a gente usa conhecimentos de tudo, né? Nosso trabalho aqui, a gente diz, eu sou de humana, não sei matemática, precisa saber fazer tabela, precisa... Mentira, gente, mesmo eu sou de humanas, preciso e tal, e a gente precisa acionar todos esses conhecimentos. E ele tentou fazer isso, só que de uma maneira radical, sem preparar os professores para isso. A vida inteira o professor deu aula de matemática, de repente ele tinha que dar aula de matemática, geografia, integrado, é óbvio que ele não se sentiu bem, né, preparado para isso, assim. Mas que ele não perca alguns elementos que também ofereçam para o estudante uma escola mais conectada com o mundo atual, com as necessidades, com as vontades dele, que tenha mais o jeitão dele, assim. Então, acho que isso que é importante também, a gente não voltar e dizer, não, vamos voltar para aquele modelo, estava melhor, assim, porque não estava bom, né? Então, alguns elementos a gente tentar manter, assim. E tem um tempo, né, também para essa implementação, para os estados se adequarem de fato, né, e não... Tempo e investimento em infraestrutura, porque acho que esse foi mais uma questão, né? Muito legal, vamos fazer uma revolução aqui. Dá pouco tempo para implementação e pouco dinheiro, porque assim, se você vai fazer aula integrada, não faz formação de professores para fazer aula integrada. Você vai fazer itinerários, não faz investimento nas escolas. Então, como que eu vou fazer 5 itinerários? Tem que ter mais professores, tem que ter mais laboratórios, tem que ter mais material didático, tem que ter mais biblioteca, tem que ter conectividade, mas nada disso. Vem uma lei sem essa outra parte que ajuda na implementação. Bem, os desafios são imensos, a gente ficaria aqui horas conversando sobre todas essas frentes, tudo que a gente precisa ainda avançar para ter uma educação de fato de qualidade para todo mundo, né? O caminho é muito longo. Muito, muito longo. É Tatiana, muito longo, mas não pode demorar, né? Porque é a vida de quem está na escola, com certeza, né? Não pode esperar, né? A gente vive uma vez só, então é longo, mas é para já também, né? não Tem vai que ter um ficando para esforço. outra geração, para outra geração, para outra geração, né? E aí a gente não Exato, sai do lugar. Tatiana, exato. muitíssimo obrigada pela conversa, foi ótimo, adorei conversar com você hoje. Eu que agradeço, muito bom conversar com você também e poder falar desse assunto que eu gosto tanto. Obrigada e até a próxima. Até.